Olá, tudo bem? Paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é fazer com que você possa ter uma boa mensagem que te ajude a crescer tanto na graça quanto no conhecimento do que há no nosso Senhor Jesus Cristo e fazer também com que você tenha um crescimento espiritual em sua vida. Bem? Bom, pegue aí um caderno, pegue aí uma caneta, faça as anotações com relação ao nosso estudo que nós vamos ter hoje. Anote os textos, anote os versículos que forem citados, anote também aquilo que te chamar a atenção, para que você depois possa se aprofundar um pouco mais nesse tema que vai ser o nosso tema de hoje, que você também possa, né, verificar se os textos estão dentro dos seus devidos contextos e, como a gente tem falado nos nossos vídeos, o meu conselho é: ouça de tudo, retenha aquilo que for bom para a sua vida. Então, que realmente esse vídeo ele possa sair coisas boas, que saiam coisas que realmente você possa estar absorvendo para você e que o mais importante é que você possa estar aplicando isso sobre a sua vida, vivendo de uma maneira digna, de uma maneira reta e sempre num crescente contínuo na presença do nosso Deus. Amém? Dito isso, vamos fazer uma breve oração para a gente poder começar. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem para a glória do nosso Deus, não é verdade? Então vamos lá. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecer pelo fato de podermos estar aqui ministrando a tua palavra. Te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada pessoa que vier ouvir, Senhor, esses vídeos, esses estudos, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar usando esses vídeos como um modo de crescimento para o teu reino, um modo de edificação para o teu reino, para a tua igreja, Senhor. Entra com a tua providência em cima de cada necessidade daqueles que vão estar assistindo, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja preparando o terreno do coração, preparando a mente para que eles possam receber a boa semente da tua palavra e que o Senhor esteja dando discernimento com relação às coisas que estão sendo faladas, às coisas que estão sendo colocadas, de forma que tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for proveitoso para a vida deles, que seja absorvido no nome de Jesus. É segundo a tua misericórdia, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Pai. Amém, pessoal? Tudo bem, então? Hoje o nosso estudo ele vai estar baseado na carta de 1 João, no capítulo 1, do verso 5 até o 10. E o tema da nossa mensagem será: o que significa andar com Deus? Né? Esse texto é bastante importante, nós temos ali diversos princípios para que nós possamos estar meditando. A palavra de Deus, uma das coisas que ela faz conosco é nos confrontar com relação à nossa atitude, nos confrontar com relação às nossas ações diárias, e é muito importante que o nosso falar esteja condicionado com aquilo que nós vivemos, para que nós tenhamos uma vida reta diante do Senhor, não somente nas nossas palavras, nas nossas declarações, mas principalmente nas nossas atitudes e nos bastidores da nossa vida. Tudo tem que estar em harmonia, tudo que tem que estar de acordo com aquilo que Deus está trabalhando sobre a nossa vida. Então, vamos estar prestando atenção, né? Vamos fazer a nossa leitura e que no nome de Jesus ele possa estar falando conosco e nos trazendo ali uma experiência viva e verdadeira com ele. Amém? Então diz assim, vamos ler aqui, 1 João, capítulo 1, verso 5 neste momento. Vamos ler o seguinte: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Olha que interessante, né? A primeira coisa que ele fala a respeito da mensagem de Deus, aquilo que o Senhor ele tem transmitido através, primeiramente, do seu Filho, através de Jesus Cristo, através do ensinamento dos evangelhos e depois através do ensinamento dos apóstolos, que foram os seus discípulos diretos, que deram a continuidade ali no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo e também eles acabaram ali dando o início da igreja, o início do corpo de Cristo, o início do povo de Deus sendo representado aqui na terra. Então, eles tiveram diversos ensinamentos, diversas palavras que formaram ali a mensagem do Senhor. E aqui, João ele está sintetizando isso em algumas frases, né, para que nós tenhamos o princípio espiritual por trás do evangelho, por trás de toda a palavra. Olha só algumas coisas. A primeira coisa que ele fala, né?
com relação à mensagem que temos ouvido, isso vos anunciamos. Ou seja, primeiramente, antes de nós absorvermos o Evangelho, primeiramente a gente tem que sentar e ouvir, aprender aquilo que ele está falando, né? Então, esse é um princípio muito importante, que antes de nós falarmos, a gente precisa aprender, precisa ouvir, precisa meditar e absorver aquilo sobre as nossas vidas, precisamos viver o Evangelho, precisamos ter ali uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, e a partir desse momento que o Evangelho ele se torna vivo de fato no nosso coração, ele se torna algo vivo em nossas vidas, aí nós vamos estar capacitados para estar falando a respeito desse Evangelho para outras pessoas. Então, primeiramente, a gente tem que ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa fé ela tem que ser despertada em nosso coração. A partir do momento que a fé é despertada, nós começamos a andar, nos mover no sobrenatural e depois viver as bênçãos, as promessas e a transformação que Deus ele faz na nossa vida. E a partir do momento que nós somos consolidados, somos, né, saímos da questão de sermos carnais para nos tornarmos espirituais, para andarmos na presença do Senhor, aí nós estamos habilitados para começar a falar. Falar do quê? Falar daquilo que temos ouvido, falar daquilo que temos vivido e daquilo que tem transformado a nossa vida de verdade. Porque a palavra verdadeira do Evangelho, ela vai fazer a diferença sobre as nossas vidas a partir do momento que há uma transformação, né? Ela só vai fazer a diferença quando nós demonstramos, através das nossas ações, que realmente vivemos na presença do Senhor e andamos na presença dele. Então é muito importante que nós primeiro ouçamos, vivamos, para depois podermos falar a respeito desse evangelho maravilhoso. Amém? O segundo princípio que ele fala aqui é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, né, Deus ele anda na luz, Deus ele é a justiça perfeita, o amor perfeito, a alegria perfeita, a misericórdia perfeita, tudo que Deus faz é perfeito. Ele está plenamente na luz e nele não existe trevas, né? Não existe uma má intenção, uma segunda intenção, não existe ali uma situação onde ele queira alguma coisa para que possa nos dar em troca, não toma lá da cá, como nós falamos por aqui. Então isso não existe em Deus, né? Deus tudo é perfeito e tudo que ele faz é por amor e por amor de nós, né? A morte de Jesus ela foi por amor, a ressurreição, o sacrifício de Cristo, todo o plano de redenção, ele foi por amor de mim e de você. É muito importante que nós saibamos disso, que não existe assim uma segunda intenção por trás disso, mas simplesmente ele quer nos atrair para sua presença, ele quer fazer com que nós tenhamos uma experiência viva e verdadeira com ele, sejamos transformados por ele, sejamos por eles curados. E uma vez que nós passamos por esse processo, que nós também possamos ser representantes dele, para que outras pessoas também possam se aproximar do Senhor e possam ser restauradas pelo, pelo nosso Deus. Então esse é o ponto principal. A motivação ela tem que ser o amor, né? E principalmente o amor pelas vidas. Deus ele deseja atrair o máximo de vidas possível. O desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas nós temos a nossa escolha, né? O nosso livre-arbítrio. Então é muito importante, né, que nós preguemos o evangelho, propaguemos ali a mensagem do Senhor para que as pessoas elas tenham a chance de salvação. E aí depois a gente pensa, né? Deus é luz e dele não há trevas nenhuma, né? Ou seja, não existe nada de mal, nada de maligno no nosso Deus, né? Tudo que é mal é fruto da ausência do bem, ou seja, da ausência da presença de Deus sobre a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa, quando não tem Deus no coração, quando não está andando na presença dele, ele faz tudo quanto é atitude, né? Muitas vezes motivadas pelas trevas, muitas vezes motivadas ali pelas forças do inferno. Mas quando Deus entra numa vida onde a luz chega, as trevas têm que sair. Há arrependimento, há mudança, há transformação, e aquela pessoa que um dia andou nas trevas, agora ela vai andar na luz, porque Deus é luz, né? E todos aqueles que andam com ele, nós vamos ver isso daqui a pouco, também devem andar na luz, assim como ele andou. Então, ou seja, não existe nada assim que Deus ele fala, né? Às vezes tem, Tiago fala, eu estou sendo tentado pelo Senhor, é o Senhor que está fazendo mal na minha vida. Não, isso não existe. Todas as coisas que o Senhor tem para nós, elas são boas, perfeitas e agradáveis, né? A vontade de Deus para as nossas vidas é assim,
boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes, pelo fato de nós agirmos com rebeldia, agirmos diante de uma situação ali que é contrária, às vezes a gente sofre algum tipo de consequência fruto das nossas más ações. E quando nós passamos por lutas, quando nós passamos dificuldades, estando na presença de Deus, isso significa que nós estamos no processo de crescimento, ou seja, nós estamos passando por uma prova para que, uma vez aprovados, nós possamos continuar crescendo espiritualmente nas nossas vidas, né? Ou seja, o próprio Tiago, né? O Tiago ele fala o seguinte, que nós devemos ter alegria ao passarmos por provações, porque as provações elas vão produzir em nós esperança, elas vão produzir em nós paciência, perseverança e uma série de outros atributos que vão fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Paulo ele também ensina isso na carta dele aos Romanos, então nós precisamos estar realmente na presença do Senhor para que, se por um acaso passamos por lutas e por dificuldades, tudo isso vai cooperar para o nosso bem, vai cooperar para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos nos aprofundar ainda mais na presença de Deus, no relacionamento e também receber ainda mais das suas bênçãos e das suas promessas sobre as nossas vidas. Então, Deus é luz e nele não existe trevas, né? Guarde isso no seu coração. Na sequência aqui da nossa mensagem, nós vamos ler o seguinte, vamos ler o verso 6 e o 7 agora. Diz assim: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante aqui. Aqui nós começamos a ver um pouquinho da a questão atitude e ação, né? Ou seja, a primeira parte aqui a gente vê que as pessoas falam, se dissermos, né? Se dissermos. E aí ele fala que andamos com Deus, né, em comunhão com Ele, e andamos nas trevas, ou seja, se há uma discrepância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, e isso pode acontecer, tem muita gente que fala, eu sou crente, né? Ou eu sou evangélico, sou cristão, sou filho de Deus, não importa como você se autodenomine. Fala que, eu tenho comunhão com Deus, eu estou andando na presença dele, mas através das suas atitudes, das suas ações, isso não se torna uma realidade, não se torna ali uma situação, você anda nas trevas, anda fazendo o que é mal, anda fazendo o que é pecado, anda prejudicando as pessoas, falando mal dos outros, sendo desonesto nos seus negócios, sendo sensual, fazendo um monte de situações ali como se não conhecesse a Deus, há ali uma discrepância, né, entre discurso e realidade, entre discurso e ação. E uma coisa que é interessante que a gente deve ver, que muitas vezes a gente pensa o seguinte, essa palavra é para fulano, ele que deveria estar aqui ouvindo isso, ele que deveria estar fazendo. Não, essa palavra é para mim e é para você, para que nós pensemos se há uma discrepância entre aquilo que nós estamos declarando e aquilo que nós estamos realmente vivendo, né? Então, isso tudo tem que andar em plena harmonia. Então, ele está falando aqui, se nós andarmos dessa forma, falamos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, olha só o que a Bíblia diz, né? Mentimos e não praticamos a verdade, ou seja, estamos andando na mentira, né? Nós estamos ali fazendo um teatro, usando uma máscara, que de repente perto das pessoas existe aquela questão, né, de você parecer um servo de Deus, parecer realmente um filho de Deus, tem aquele palavreado, tem as palavras certas, tem o pensamento correto, mas ações elas não são corretas, né? Quando as pessoas começam a conviver conosco, quando começam a conviver com a gente, se nós andarmos dessa forma, o que vai acontecer? Elas vão acabar se decepcionando pelo fato de que o discurso e as ações, elas são muito diferentes, né? Diz que é crente, mas rouba. Diz que é servo de Deus, mas faz coisa errada. Diz, né, que é filho de Deus e que tem comunhão com ele, mas é sensual. Isso não é possível dentro da presença de Deus. Se nós estivermos simplesmente falando essas coisas, estamos sendo mentirosos, mentindo para nós mesmos e mentindo para outras pessoas, mas não mentindo para Deus, porque ele conhece toda a verdade, ele sabe.
né, que se nós não nos arrependermos desses maus caminhos, a gente vai acabar sendo cortado da presença dele. Muitas vezes a gente acaba não sofrendo a consequência, abrindo um parênteses aqui, não ia falar sobre isso na mensagem, né? Mas às vezes a gente acaba não sofrendo uma consequência porque Deus está sendo longânimo, né? Está sendo paciente para conosco, nos dando tempo para que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Mas se assim não procedermos dentro desse tempo determinado, aí nós vamos começar a sofrer as consequências, né? Vamos começar a sofrer a colheita da nossa semeadura. Então vão começar a acontecer coisas ruins na nossa vida e principalmente poderemos ser cortados da presença do Senhor. Então esse é um ponto importante aí que a gente deve estar meditando. As nossas atitudes e as nossas ações, elas têm que ser condizentes com as nossas palavras e todo mal, toda situação contrária, ela tem que ser lançada fora da nossa vida, né? Não podemos viver apenas de aparência, não podemos viver apenas de discurso, mas a nossa vida ela tem que ser uma vida reta nas nossas atitudes e principalmente nos bastidores da nossa vida, porque isso é o mais importante diante do Senhor. Amém? Na sequência aqui, a gente vê uma outra situação. Ele fala: se andarmos na luz como ele está na luz, olha, note só, no começo fala: se dissermos que temos, né, que andamos na luz e estamos na presença de Deus, agora ele fala: se andarmos, né? Aqui nós vemos uma diferença entre discurso, muitas vezes a gente tem um discurso que não é condizente com a nossa realidade, mas outras vezes nós temos uma realidade que não estamos discursando, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que é necessário, estamos fazendo aquilo que é devido diante do Senhor, e isso vai trazer para nós a consequência boa, né? Então ele fala: se andarmos na luz, não preciso ficar falando, né? Ah, eu tenho comunhão com Deus, eu sou de Jesus, eu faço isso, eu sou crente, sou evangélico, sou filho de Deus, né? Como eu disse, não importa a maneira como você se autodenomine, o que importa é a sua ação e a sua atitude em cada circunstância, em todos os ambientes que você faz parte. Então, aquilo, se você andar realmente na luz, você não vai precisar de discurso. As pessoas vão olhar para você e vão falar: opa, pera, esse cara tá agindo diferente. Todo mundo é desonesto e ele está sendo honesto. Todo mundo chega atrasado, mas ele chega no horário. Todo mundo está tentando enrolar no serviço, mas ele está fazendo o seu melhor. Todo mundo desrespeita a esposa, desrespeita as mulheres, mas ele permanece fiel. O que está acontecendo? Qual que é o segredo? Qual que é o mistério, né? Esse cara é algum tipo de santo? Não, é a presença de Deus que está sobre a minha vida, é a presença de Deus que está me transformando dia a dia e está fazendo com que eu seja cada vez mais parecido com Cristo. Então é isso, né? A pessoa que ela simplesmente ela não precisa ficar falando, ela simplesmente ela vai agir de forma natural, porque a transformação ela não é exterior, ela é interior. Deus mudou o coração dela, mudou a mentalidade dela, mudou tudo o que é no interior e isso está se refletindo no exterior, através das suas palavras, através do seu olhar, através das suas ações, através do seu testemunho. Então é muito importante a gente é mais importante a gente ser do que a gente falar. É mais importante a gente estar na presença do que estar fazendo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, esse é o ponto principal, né? É ser. Ele fala: se andarmos na luz como ele está na luz. Olha as consequências, né? Olha as ações que são próprias de quem anda na luz. Primeira, mantemos comunhão uns com os outros. Olha que interessante, né? Se nós andarmos na luz, se nós andarmos verdadeiramente com Deus, nós vamos ter outras pessoas que também andam na luz ao nosso redor. Outras pessoas que também têm comunhão com Deus vão estar andando ao nosso redor. Isso a gente vê o seguinte, né? Muitas pessoas falam: sou de Jesus, eu estou na bênção, isso e aquilo, mas querem andar isoladas, querem andar sozinhas, não querem ter comunhão com ninguém, não querem, né, ser junto com outras pessoas, não querem compartilhar a sua vida e nem compartilhar a vida dos outros, querem simplesmente viver isoladas. Isso muitas vezes é fruto de orgulho, né? Fruto de uma situação onde a pessoa se acha melhor do que as outras. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso ser um com os outros, não preciso compartilhar os meus problemas, eu não preciso compartilhar as minhas lutas, eu não preciso de outras pessoas caminhando comigo. Meu negócio é só eu e Deus, né? É orgulho, orgulho não tratado no coração. Precisamos nos arrepender disso, precisamos confessar esse pecado diante de Deus e permitir que Ele nos trate, porque nós somos seres para que
fomos criados, né, fomos chamados para o Senhor para pertencer, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da igreja de Cristo, para estar em comunhão com outros irmãos. Então, esse é um ponto importante, né? Ninguém é chamado para andar sozinho, ninguém é autossuficiente na presença de Deus, né? Ninguém é ali uma pessoa que é a última bolacha do pacote, né? Eu não preciso de ninguém, eu posso andar sozinho. Nós precisamos de outras pessoas para estar andando conosco, e isso é um ponto importante dentro da vida verdadeira cristã, que nós tenhamos comunhão com outras pessoas, né? Então, essa é a marca do servo de Deus. E outro efeito que nós vemos aqui agora, o efeito espiritual sobre a nossa vida, é o seguinte: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, né, não há quem não peque, não há quem não erre nunca. A grande diferença é que nós não podemos viver na prática do pecado, né? Nós não podemos viver ali mergulhados no pecado, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de mudança. Podemos até tropeçar em uma pedra ou outra, faz parte da caminhada, né? Nem sempre os nossos passos vão ser firmes. Claro que não podemos cair toda hora, né? Se a gente vê um adulto, né, uma pessoa madura, que cai toda hora na sua caminhada natural, a gente vai falar, essa pessoa tem algum problema, né? Ela deve ter alguma deficiência, ela deve ter alguma situação que não permite que ela dê alguns passos sem cair. Mas aquele que é saudável, aquele que é sadio, tanto no natural quanto no espiritual, ele caminha com firmeza. Pode até acontecer um tropeço, alguma situação ali na vida dele, mas a caminhada vai ser uma caminhada firme, reta e digna diante do Senhor. E à medida que nós caminhamos, mesmo que nós tropecemos, a gente vai ver o arrependimento genuíno, vai ver a mudança de rota, o Espírito Santo vai estar nos mostrando o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo, e nós vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, né? Vamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais aquele erro. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira pessoa que anda com Deus, ela se arrepende genuinamente, ela muda a rota da sua vida. Ela pode até tropeçar, pode até cometer um erro por algum motivo, mas a partir do momento que o Senhor toca a vida dela, ela se arrepende e muda a rota da sua vida. Ela não vive sendo constantemente ali cometendo o mesmo erro, né? Ela tem essa mudança interior e ela sai ali crescendo na presença do Senhor. Então esse é um ponto importante, né? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e nos livra de todo tipo de erro. Então, esse é um ponto a gente a estar meditando. Agora, vamos ler aqui na sequência do nosso texto, vamos ler o versículo 8 até o 10. Vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que interessante, né? Aqui nós vamos ver uma questão, né? A questão das pessoas que admitem os seus erros, admitem as suas falhas, e aqueles que não admitem, que falam, não, eu não tenho pecado, eu não preciso desse negócio de Jesus, né? Eu não tenho erro, não sei nem por que ele morreu por mim, né? Porque isso aí não é preciso. Então tem pessoas que são assim, que elas não admitem que diante de Deus que elas erram, né? Não admitem que elas fazem coisas más. Mas antes elas tentam justificar seu erro. Elas dizem, não, eu não tenho pecado, isso que eu faço não é tão mal, eu faço por amor, eu faço por isso, faço por aquilo, né? Sempre tentam justificar o seu erro, nunca admitem que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. E quando nós temos que sair de uma situação, seja ela natural, seja ela espiritual, é muito importante que, primeiramente, a gente admita que tem um problema. Se a gente pegar um vício qualquer, né, álcool, drogas, sexo ou qualquer outra coisa aí que possa estar nos prendendo ali, se nós quisermos sair daquilo, primeiramente a gente tem que admitir. O primeiro passo, né, é para que nós possamos buscar ajuda, é admitir, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com drogas, eu tenho um problema com sexo, eu tenho um problema ali com alguma situação na minha vida e eu preciso de mudança, eu preciso de ajuda, né? E no mundo natural, a pessoa que ela quer ajuda, ela aí vai buscar, né? Vai buscar, de repente, um grupo de apoio, vai buscar um psicólogo, vai buscar uma igreja, né? Uma pessoa natural, ela busca ali a solução para os seus problemas de maneira natural. Quando nós estamos falando
falando de questões espirituais, quando nós estamos falando de pecado, principalmente, se nós não admitirmos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus, precisamos realmente que Ele nos mude e nos transforme, primeiramente nos perdoando das nossas falhas, nós nunca vamos mudar, né? A gente sempre vai viver ali naquela vida de mediocridade, naquela vida de pecado, naquela vida afastado de Deus e sempre, né? Aquela questão, chamando outros abismos, né? Porque um abismo chama o outro. Um pecado vai chamando o outro, vai fazendo com que a gente se aprofunde mais ali naquele charco de lama e fica cada vez mais difícil a gente sair daquela situação. Então é importante que nós possamos admitir, né, os nossos erros e as nossas falhas. Olha só o que fala aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, né? Se eu falar, eu não tenho pecado, não tenho erro, aquilo que eu faço não é tão mal assim, tem tanta gente que faz pior, né? Tentamos justificar os nossos erros. Primeiramente, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Nós estamos de repente perdendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, perdendo das suas bênçãos, da sua promessa e principalmente perdendo a questão de termos relacionamento com Ele e garantirmos a nossa salvação e a vida eterna. Então é necessário que nós, primeiramente, tenhamos, né, que admitir os nossos erros. Se nós não admitimos, a gente está, né, mentindo para nós mesmos, nos enganando e vivendo uma vida de mentira, né, achando que está tudo bem, mas não está. Achando que está tudo certo, mas a vida está se deteriorando cada vez mais e vai chegar uma hora que, se ela não for devidamente tratada, ela quebra, né? Aquela velha analogia que nós costumamos usar. Aquele carvalho grande, bonito, forte, imponente, né? Que de repente ele está lá bonito, parece que nunca vai cair, mas bate uma ventania um pouquinho mais forte, ele racha, quebra e cai, né? E o estrago é grande. Mas quando você vai olhar por dentro, ele estava podre, estava todo comido, né? Estava ali todo cheio de situações ruins. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? Se nós não tratarmos com o pecado, não tratarmos com as más intenções do nosso coração, nossos maus pensamentos, isso vai nos corroendo por dentro e vai chegar uma hora que a gente quebra. E quando a gente quebra, né, aparece a podridão na nossa vida, aparecem as coisas erradas, as coisas ruins e gera escândalo também para o nome do Senhor, gera escândalo para a igreja, gera escândalo ali para as pessoas que estavam ao nosso redor. Então devemos tomar muito cuidado que nós possamos admitir sempre as nossas falhas diante de Deus para que as coisas elas possam acontecer bem. Agora ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, olha que interessante, né? Ele fala que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então, se eu confessar os meus erros, se eu confessar as minhas falhas, se eu confessar as minhas incapacidades diante do Senhor, o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para me perdoar. Ele vai me perdoar, ele vai falar: realmente o meu filho está admitindo, né? Meu filho está admitindo que ele erra, que ele está admitindo que ele está fazendo coisas erradas e precisa de ajuda. E a partir do momento que eu confesso, ele, além de me perdoar, ele entra sobrenaturalmente sobre a minha vida e me purifica, né? Ele me purifica de toda injustiça, me purifica de toda situação contrária, me purifica ali de todo mal. Então eu preciso, né, admitir diante do Senhor as minhas falhas, os meus pecados, preciso admitir diante do Senhor as coisas erradas que às vezes faço, sabendo que Deus ele pode tanto me perdoar como também me purificar, me ajudar a mudar a rota da minha vida e a entrar para um caminho de vitória, um caminho onde eu volto para a rota da salvação. Lá em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Ou seja, eu preciso confessar as minhas falhas e deixá-las de lado, né? Não é somente confessar, mas continuar pecando, porque isso não tem efeito nenhum, nem diante de Deus, nem na minha vida no dia a dia. Mas quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Que Deus ele possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar te ajudando a meditar nessas coisas que foram faladas, de forma que elas venham fazer diferença, que sejam boas sementes a serem lançadas no seu coração e que tragam a transformação, um alinhamento tanto dos seus pensamentos com a palavra de Deus, como também das suas intenções de coração, para que você tenha uma vida reta e digna diante do Senhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir o Evangelho, possam ouvir a palavra, se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações quando toda vez que sair um vídeo novo no canal e siga-nos nas nossas redes sociais, visite
Visite o nosso site. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais nós temos no Facebook, no Instagram e no Twitter, tudo isso barra Auxílio Bíblico, tá bom? Então, os links estão na descrição, caso você queira nos visitar. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te fortaleça com a graça dele. Amém? Deus abençoe.